Repórter CBN. Quinta-feira, 16 de junho de 2022. Os trabalhadores com contas ativas e inativas no FGTS vão receber até o dia 31 de agosto a distribuição dos lucros obtidos pelo fundo em 2021. Os ganhos do ano passado, que devem ficar na casa dos bilhões, como em anos anteriores, serão divulgados até o final de julho pela Caixa Econômica Federal. O total a ser distribuído, porém, ainda precisa ser confirmado pelo Conselho Curador do FGTS. O órgão, composto por representantes do governo, trabalhadores e empresas, é que define o percentual de lucro a ser depositado. O Ministério Público do Rio de Janeiro ajuizou uma ação civil pública para condenar o pastor evangélico Felipe Valadão, da Igreja Batista da Lagoinha, pelos ataques a religiões afro proferidos no dia 19 de maio. A promotoria quer que o religioso faça uma retratação pública e pague R$300 mil de indenização por danos morais coletivos. Durante um evento, Valadão discursou e proferiu palavras ofensivas aos praticantes de religiões de matrizes africanas, em especial a Umbanda. Morreu ontem à noite no Rio de Janeiro, aos 80 anos, a atriz Maria Lúcia Dal. A informação foi confirmada pelo Retiro dos Artistas, onde ela morava há 2 anos. Maria Lúcia sofria do mal de Alzheimer e teve complicações no rim. A atriz fez parte do elenco de novelas como Salsa e Merengue, Torre de Babel, Anos Dourados, Bambolê e Espelho Mágico. O americano John Hinckley, que em 1981 tentou assassinar o ex-presidente americano Ronald Reagan, recuperou totalmente a liberdade ontem, 6 anos depois de deixar um hospital psiquiátrico. No início de junho, um tribunal de Washington decidiu que, após décadas de tratamento e exames psiquiátricos, Hinckley não é mais uma ameaça e as condições impostas a ele após a liberação seriam suspensas em 15 de junho. Hoje ele tem 67 anos. No horário de Brasília, 2h04. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Está ouvindo este som? É um bumbo, mas muita gente escuta um coração. Com as fake news é igual. Você ouve uma coisa que nem sempre pode ser verdade. Conte com o jornalismo para saber o que é fato ou fake. Fato sim, fake não. Uma campanha TV Globo, Globo News, G1, O Globo, Extra, Valor e CBN. Dicas gastronômicas de todas as regiões do país, receitas que atravessam gerações e os cardápios dos restaurantes que valem a visita. CBN Sabores. Às sextas, Rússi Marcelini compartilha descobertas e experiências da culinária com os ouvintes. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo. Dicas gastronômicas de todas as regiões do país, receitas que atravessam gerações e os cardápios dos restaurantes que valem a visita. CBN Sabores. Às sextas, Rússi Marcelini compartilha descobertas e experiências da culinária com os ouvintes. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Rede CBN Amazônia. Manaus, 101,5 FM. Manacapuru, 96,3 FM. Belém, 102,3 FM. Rio Branco, 98,1 FM. Porto Velho, 101,9 FM. Guajará-Mirim, 93,7 FM. E Macapá, 93,3 FM. CBN, a rádio que toca notícia. Em Belém do Pará e também em Macapá, 2h06. Rede CBN.
Top de 5 segundos. CBN Audiência Pública. Oferecimento Clínica Oftalmológica Vítria. Veja o mundo do seu jeito. Oferecimento Apvida, saúde pra valer. Apresentação Israel Pegado e Daniele Gomes. Muito boa tarde para você que é nosso ouvinte aqui da rádio CBN Amazônia. Estamos começando mais uma audiência pública nesta quinta-feira, dia de feriado, 16 de junho. Boa tarde para você, Daniele Gomes. Boa tarde para você, Israel Pegado, e também uma boa tarde especial para os nossos ouvintes. É isso aí, seja muito bem-vindo a mais uma audiência pública, você que nos acompanha no estado do Pará e também no Amapá e, claro, também pela internet. No último dia 12 de junho foi lembrado o Dia Mundial de Luta contra o Trabalho Infantil, Israel Pegado. A data alerta para a importância em realizar denúncias contra a violação de direitos. Apesar da Constituição Federal proibir o trabalho noturno, perigoso ou insalubre para menores de 18 anos e também qualquer trabalho para menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a legislação vem sendo desrespeitada e muitas crianças e adolescentes têm sido vítimas aqui no Brasil. Em Belém é possível encontrar crianças e também adolescentes pedindo esmolas nas ruas ou ainda vendendo algum tipo de produtos nos semáforos. No Brasil, segundo a Unicef, antes da pandemia, já havia mais de 1,7 milhão de crianças e também de adolescentes em situação de trabalho. A situação é ainda mais grave quando resulta em acidentes. De acordo com dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, de 2019 a 2022, o estado do Pará registrou 93 casos de acidentes do trabalho envolvendo crianças e adolescentes. E hoje, a audiência pública discute as causas e também as consequências do trabalho infantil. E você pode participar com a gente, mandando a sua mensagem para o nosso número de WhatsApp, a sua pergunta, a sua opinião, alguma interação, através do nosso número 91, é o DDD de Belém, 98814-0073. E, claro, acompanha ao vivo essa transmissão da audiência pública pelo canal no YouTube, youtube.com/CBN Amazônia, chat aberto para a sua interação e fique muito bem informado seguindo os perfis no Instagram, @cbn.belém, @cbnmacapá. O nosso audiência pública já está no ar. CBN Audiência Pública. E para discutir o assunto aqui com a gente, participam conosco hoje a Zuila Dutra, que é desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, gestora nacional e coordenadora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho. Zuila, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, sobretudo num dia de feriado, o que demonstra que essa causa não tem time, não tem religião, não tem partido, não tem dia certo. Toda hora é hora de lutar contra o trabalho infantil. Nós que agradecemos a gentileza de vocês de comparecer aqui conosco na bancada da CBN Amazônia. Regiane Alves, procuradora do Trabalho e coordenadora regional da Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente. Regiane, nossa ouvinte, seja muito bem-vinda aqui à CBN Amazônia. Obrigada. Realmente é uma grande satisfação hoje compartilhar essa tarde aqui com vocês para discutir um assunto tão importante que nós precisamos trazer todas as informações para a sociedade. Verdade, Regiane. Também nos acompanha aqui nessa nossa roda de conversa, nesse bate-papo, a Cleice Maciel, que é coordenadora executiva do Movimento de Emaús. Boa tarde, Cleice, seja bem-vinda. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Infelizmente, para tratar de um tema que ainda é um problema social muito sério para milhões de crianças e adolescentes no Brasil. Então, a gente gostaria de deixar aqui o registro da importância de trazer esses temas para a sociedade, para que a sociedade também se responsabilize por essas questões e cobre iniciativas do poder público. Então, na figura do Movimento de Emaús, Padre Bruno, nosso fundador, estou aqui para contribuir com essa discussão.
Doutora Zuila, qual é o cenário que nós temos hoje? Nós trouxemos alguns números aqui para o ouvinte. Quais são as principais preocupações e por que essa legislação é tão desrespeitada? Bom, de acordo com a estatística última divulgada pelo IBGE de 2019, nós ainda temos em torno de 1.800.000 crianças e adolescentes perdendo as suas infâncias no trabalho precoce. Mas o cenário atual é muito mais preocupante porque, a par desses números aí, nós temos hoje quase 12 milhões de desempregados no Brasil e 33 milhões e 100 mil pessoas passando fome. 6 a cada 10 famílias no Brasil estão em situação de insegurança alimentar. Não sabe se amanhã vão ter o que comer. E a Organização Internacional do Trabalho já fez uma pesquisa que diz que quando a fome, aumenta 1%, o trabalho infantil aumenta em pelo menos 0,7%. Então, isso para nós é um indício real de que os números do trabalho infantil não são mais esses que foram divulgados em 2020 com relação a 2019, mas, infelizmente, um número bem superior diante dessa atual realidade do Brasil. Doutora Rejane, eu queria começar, conversando com você, assim, de uma maneira mesmo bem pedagógica, para os nossos ouvintes que estão nos acompanhando agora aqui na Rádio CBN. O que é o trabalho infantil? Por que o trabalho infantil é considerado um crime na nossa legislação? Na verdade, a gente pode identificar o trabalho infantil de uma maneira muito simples. É todo o trabalho realizado por uma pessoa em idade inferior à estabelecida na legislação. Então, independente de ser por uma questão de sobrevivência ou não, com objetivo de lucro ou não, em favor de um terceiro ou não. Então, toda a pessoa que realiza esse trabalho abaixo da idade estabelecida na lei é considerado a exploração do trabalho infantil. No nosso caso, no Brasil, o marco etário é 16 anos de idade, mas nós também devemos atentar para outras 2 faixas etárias que são bem pontuadas e destacadas na Constituição Federal. Então, abaixo de 16 anos, só é possível realizar um tipo específico de trabalho, que seria na condição de aprendiz a partir dos 14 anos. Acima de 16 anos, o adolescente pode trabalhar, desde que não seja em uma atividade perigosa, insalubre, que seja penosa ou ainda no horário noturno ou que seja comprometedora da sua formação moral. Então, 18 anos, quando completa 18 anos, aí sim é permitido todo e qualquer tipo de trabalho para o adulto. Então, é importante a gente deixar isso bem claro para que não haja dúvidas. Eu poderia... Claro. Fique à vontade. Muitas pessoas me perguntam, quando a gente tem feito ações por aí, e essas crianças que trabalham na televisão? Então, eu gostaria de dizer que essa é uma exceção das exceções, com base na Convenção 138 da Organização Internacional do Trabalho, que foi ratificada pelo Brasil, mas exige autorização judicial e acompanhamento por psicólogo, sociólogo, pedagogo, enfim, todo um grupo de profissionais que acompanham para evitar que a criança perca o seu tempo de brincar e de estudar. Então, é um caso assim, muito excepcional, que eu fiz questão de colocar, porque é uma pergunta recorrente que fazem sempre quando a gente está nessa situação. Tem condicionantes específicas para a realização desse tipo de trabalho. Cleice, como é que o movimento de Emaús trabalha e acompanha para garantir os direitos dessas crianças e adolescentes? O movimento de Emaús, há 51 anos, realiza o trabalho principalmente com crianças em situação de exploração do trabalho infantil. Então, desde 70, o movimento, antes do ECA, inclusive, já fazia esse trabalho com os meninos e meninas que estavam em situação de trabalho no Ver o Peso, nas feiras abertas de Belém. E depois foi dando continuidade com outras campanhas, com campanha de enfrentamento à violência sexual também, que é uma das piores formas de exploração do trabalho
infantil, e nós trabalhamos tanto na defesa jurídica, há um Centro de Defesa da Criança e do Adolescente. O primeiro centro de defesa do Brasil foi fundado pelo movimento de Emaús, justamente para atuar na defesa jurídica dessas crianças e adolescentes que vinham tendo seus direitos violados. E aí também nós trabalhamos com a promoção a partir de atividades de arte, atividades também do programa de aprendizagem com adolescentes, de profissionalização, no caso. Então, a gente acredita que a prevenção ela pode ser feita de forma responsável, a partir da arte, trazendo as situações a serem discutidas pelas próprias famílias desatendidas, porque não adianta você fazer um trabalho com as crianças e os pais estarem de fora. Eles precisam entender por que não pode trabalhar, o que isso implica no desenvolvimento pleno de uma criança e de um adolescente. Então, são realizadas atividades, inclusive de inserção em atividades produtivas, em ocupação desses pais que estão, que em algum momento vieram buscar ou foram denunciados ou encaminhados pelo CRAS ou qualquer outra entidade que trabalhe na rede, né? Para o movimento de Emaús, então, a gente trabalha com as crianças e adolescentes no sentido de prevenir e de ofertar atividades de arte, sempre no contraturno da escola, e os pais eles fazem atividades também de formação, roda de conversas e algumas atividades também de inserção no trabalho, cursos profissionalizantes. 2h18. Eu convido você, nosso ouvinte, também internauta, a participar desse debate com a gente. Um tema muito relevante, um assunto que merece reflexão, que merece ser dialogado, conversado, na busca de soluções, na busca de melhorias. A gente faz o primeiro intervalo aqui do Audiência Pública e já voltamos. CBN Audiência Pública. Na Equatorial, quem está em dia pode ganhar prêmios. A promoção Energia em Dia voltou. É bônus para conta de energia, para o supermercado e até para uma moto elétrica. São sorteios todo mês. E no sorteio final, bônus para encher um caminhão de prêmios. Turbine suas chances pagando com Pix ou débito automático. Acesse energiaemdia.equatorialenergia.com.br e cadastre-se. Equatorial, pelo futuro todo dia. Oferecimento Clínica Oftalmológica Vitria. Veja o mundo do seu jeito. Você conhece a Hidro? Líder na indústria de alumínio e energia, a empresa proporciona negócios e parcerias pensando em um futuro mais sustentável, dedicando-se diariamente à produção desse metal de forma responsável e cuidadosa com o meio ambiente. Na Hidro Paragominas, onde o minério do alumínio é extraído, já foram reabilitados cerca de 2.670 hectares, o equivalente a 2.670 campos de futebol. Já na Hidro Alunorte, refinaria de alumina em Barcarena, a empresa está trabalhando na viabilização do uso do caroço do açaí como fonte de energia renovável. Acesse o site hidro.com e saiba mais sobre essas e outras iniciativas que fazem a diferença. Oferecimento Apvida, saúde pra valer. Você já fez seu check-up oftalmológico? Agende sua consulta agora na Vitria Oftalmologia com nossos especialistas Renan Arede, Tarcísio Guerra e Erundino Neto. Na Vitria você encontra qualidade de vida, cuidado com os olhos, conforto, segurança e as mais avançadas tecnologias. Para informações e agendamentos, o WhatsApp 988145190. Repetindo, 988145190. www.vitria.com.br. É gente do norte, do nordeste, do sudeste, do sul, do centro-oeste, da praia, do campo, da cidade capital, interior. A Apvida cuida de mais de 7 milhões de brasileiros. Isso nos dá um conhecimento muito grande sobre a saúde da nossa gente. Cuidar é para quem conhece. Apvida, saúde pra valer. Conheça nossos planos. Ligue 3289-6515. ANS 36825, dígito 3, responsável técnico Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão, CRMCE 4953. Começa agora o Minuto Core Pará e Amapá, o conselho mais próximo do representante comercial. Atenção, empresas representadas. Você sabe qual a importância de contratar profissionais devidamente registrados? Quando feita de forma correta,
A relação contratual é amparada pela lei e garante a proteção dos direitos de ambas as partes, afastando o risco de vínculo empregatício e de indenizações equivocadas, além de promover um modelo de negócios moderno e lucrativo para todos. E se surgir dúvidas no meio do caminho, procure orientação de um profissional do conselho. E se houver a oportunidade no seu negócio, busque por representantes comerciais habilitados, com registro ativo, conhecimento técnico e ético da profissão e reconhecidos pelo mercado. Não promova o exercício irregular da profissão. Isso garante mais segurança para todos e evita fraudes e abusos. Para mais informações sobre a profissão e o CORE, acesse CBN. 2h22. CBN Audiência Pública. Mais um bloco do Audiência Pública. Nesse Audiência Pública de hoje que a gente discute as causas e também as consequências do trabalho infantil. E eu queria voltar com a doutora Zuila. Doutora, a gente percebe o trabalho infantil, claro, é um fenômeno que é mundial, mas a gente percebe ele muito mais latente, presente, nos países em desenvolvimento, nos países pobres, nos países marcados por grandes desigualdades sociais. A gente pode dizer que a pobreza está entre uma das causas do trabalho infantil, doutora? Com absoluta certeza. O trabalho infantil está diretamente ligado com as desigualdades sociais, né? Porque a fome fala sempre mais alto. Então, a criança e o adolescente vão para as ruas, vão para o trabalho, em busca de ajudar a família, em busca de encontrar a sobrevivência. E nós temos muitas provas disso aí, em números também. Eu até trouxe alguns números aqui para colocar para vocês. Teve uma pesquisa feita recentemente na cidade de São Paulo, pelo Unicef, que constatou, deixa eu só pegar aqui, um aumento de 21% por conta do aumento da pobreza na cidade. Aí eu fico pensando, se São Paulo, que é o maior centro industrial do Brasil e da América Latina, aumentou o trabalho infantil em 21%, o que pensar das demais cidades brasileiras, onde a pobreza é muito maior, onde a desigualdade é muito maior? O que pensar das cidades da região norte? Né? Exato. Inclusive, a região norte é que apresenta o maior índice de trabalho de crianças e adolescentes. 7,7% de crianças e adolescentes da nossa região trabalham. E tem também a Fundação Abrinq, fez uma pesquisa, um trabalho em cima de uma pesquisa do IBGE, que diz que 86% dos adolescentes brasileiros de 14 a 17 anos, eles desenvolvem o trabalho, estão no trabalho infantil, e 44,6% desenvolvem o trabalho nas suas piores formas, que são aquelas proibidas para quem tem menos de 18 anos de idade. Então, realmente, a necessidade empurra crianças e adolescentes para o trabalho, sem dúvida alguma, não tem nenhuma outra explicação, porque quem tem escola de qualidade em período integral, quem tem tempo para brincar, não vai se ocupar com o trabalho, né? Uhum. E essa condição, ela traz prejuízos não somente para a criança e o adolescente explorado e suas famílias, mas para toda a sociedade. Eu digo que a violência é um dos desdobramentos dessas consequências para a sociedade, relativamente ao trabalho infantil, né? Então, se nós quisermos acabar com o trabalho infantil, nós precisamos de políticas públicas que amparem essas famílias, como foi criado no ano de 2000 o Bolsa Família, o Bolsa Escola, que ajudaram a reduzir sensivelmente o trabalho infantil de 10 milhões em 92 para 1 milhão e 800 em 2019. Uhum. E agora, com esse crescente aumento da pobreza, que é visível nas ruas, nos sinais de trânsito, em todas as crianças pedindo, porque a mendicância é também uma forma de trabalho infantil, está aí já a previsão de elevação dos números do trabalho infantil. Então, políticas públicas são fundamentais, né, aliada a outras medidas. Só o trabalho de grupos, como nós fazemos aqui, ajuda a esclarecer a sociedade, mas não ajuda a acabar com o trabalho infantil, porque
essa luta exige a formulação e a implementação de políticas públicas em todos os ramos da sociedade. Doutora Rejane, há pouco a desembargadora Zuila Dutra tocou num ponto da fome, né? Inclusive, segunda-feira foi o nosso tema da audiência pública, foi o aumento da fome no Brasil, 33 milhões de pessoas após a pandemia. No caso do trabalho infantil, a pandemia também foi um agravante? Vocês perceberam isso? Complicou ainda mais a situação com a pandemia? Sem dúvida nenhuma, né? O cenário pandêmico, ele agravou, ele aprofundou esse problema social do trabalho infantil de maneira visível, né? Infelizmente, nós não temos dados atualizados pós-pandemia sobre o cenário, mas a realidade ela é latente. Nós vemos nas ruas, né? E acaba que retrata essa questão econômica, a retração da economia no país, a falta da efetivação e implementação de políticas públicas de proteção social, porque se já era necessário nós implementarmos essas políticas de proteção social antes da pandemia, com esse cenário pandêmico, essa necessidade aumentou e muito, e nós não tivemos a resposta a tempo e a contento para dar esse apoio, esse suporte para as famílias. Então, eu acho que é muito claro para quem trabalha com a temática do trabalho infantil essa questão que a exploração do trabalho infantil ela tem cor e ela tem um destinatário específico, que são os filhos das famílias que se encontram em situação de maior vulnerabilidade socioeconômica. Então, quando a gente pega esse dado lá de 2019, que já não retrata mais a realidade de maneira tão fidedigna, 66% desse 1,8 milhão de crianças e adolescentes engajados precocemente no trabalho são negros. Então, isso traz muito do que a realidade, ou seja, a exploração do trabalho infantil, ela não atinge todas as infâncias de maneira igual, né? Ela está muito bem caracterizada, o recorte ele é muito específico, que são os filhos das famílias que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica. E é por essa razão que a proteção social ela é indispensável para qualquer política que se pretenda para reverter esse quadro. Isso. Só complementando ainda... Fique à vontade. Houve uma pesquisa feita pelo Unicef e a Organização Internacional do Trabalho, de junho de 2021, no período da pandemia, aí, que apurou 160 milhões de crianças e adolescentes trabalhando no mundo, com um incremento de 8,4 milhões, incluindo crianças de 5 a 11 anos de idade, e também realizando trabalhos perigosos. Então, isso aí já é uma consequência da pandemia, que, com certeza, se estende ao nosso país. Embora não tenhamos este dado do Brasil, específico, mas doutora? Sabemos que é uma tendência também no nosso país. Inclusive, essa mesma pesquisa ela aponta que esse trabalho infantil voltou a aumentar depois de 20 anos. Isso, né? Olha 8,4 milhões aumentou. Assim, o Brasil vinha caminhando numa trajetória, né? Primeiro nós ascendíamos na curva, né, do crescimento do trabalho infantil, depois a nossa curva já estava descendente e agora certamente ela vai se mostrar ascendente com novas informações. E é também importante nós destacarmos a necessidade de fazer o diagnóstico, né? Porque a partir dessas informações que nós não tivemos o censo de 2020, né? A partir do diagnóstico do cenário brasileiro, é com base nele que serão pensadas as políticas públicas necessárias para o enfrentamento, né, de maneira adequada. Então, até agora, nós já estamos em 2022, na metade do ano, né, nós ainda não temos um novo diagnóstico específico de cada município do país, retratando a realidade, por exemplo, da exploração do trabalho infantil. E aí, vamos rapidinho, Dani, para o repórter CBN. Marcelo já deu sinal, já a gente volta. Tá certo. Repórter CBN. Quinta-feira, 16 de junho de 2022. A confecção dos tapetes de serragem durante o feriado de Corpus Christi foi retomada pelas cidades históricas mineiras depois de 2 anos.
A tradição foi prejudicada durante a pandemia, mas voltou com a participação de fiéis e turistas. Entre as cidades que retomaram a confecção estão Ouro Preto, Mariana e Sabará. Em Ouro Preto e Mariana, os tapetes de serragem são tradição desde o século XVIII. O presidente Jair Bolsonaro anunciou em uma rede social a redução do imposto de importação de videogames, consoles e acessórios. As novas tarifas passarão a valer a partir de 1º de julho. A alíquota nas importações de partes e acessórios de consoles e máquinas de videogame passará de 16% para 12%. Já para videogames com telas incorporadas, o imposto será zerado. O Ministério da Economia não informou o impacto da medida sobre os cofres públicos. Um acidente envolvendo um caminhão e uma caminhonete deixou 4 mortos na BR-316 em São Francisco do Pará, nordeste do estado. Os 2 veículos bateram de frente, segundo a Polícia Rodoviária Federal, que enviou equipe ao local. As vítimas são 3 pessoas que estavam na caminhonete e o condutor do caminhão. Pelo menos uma a cada 88 pessoas no mundo vivia longe de casa no ano passado devido a situações de conflito ou violação de direitos humanos. O dado é do Acnur, Alto Comissariado da ONU para Refugiados. Ao todo, 2021 teve mais de 89 milhões de migrações forçadas. A cifra representa mais do que o dobro do registrado há 10 anos. No horário de Brasília, 2h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Rede CBN Amazônia. Manaus, 101,5 FM. Manacapuru, 96,3 FM. Belém, 102,3 FM. Rio Branco, 98,1 FM. Porto Velho, 101,9 FM. Guajará-Mirim, 93,7 FM. E Macapá, 93,3 FM. CBN, a rádio que toca notícia. 2h33. CBN Audiência Pública. Voltamos com a audiência pública de hoje, que está discutindo as causas e também as consequências do trabalho infantil. E para discutir o assunto, a gente recebe aqui no estúdio da CBN a Zuila Dutra, ela que é desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho Infantil da 8ª Região, a Regiane Alves, que é procuradora do Trabalho e coordenadora regional da Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e do Adolescente, e Cleice Maciel, que é coordenadora executiva do Movimento de Emaús. Um pouquinho antes do intervalo, né, nós falávamos exatamente, Cleice, dessa falta, né, de dados, dessa falta de diagnóstico para que a gente possa estar combatendo de forma mais efetiva, através de políticas públicas, esse trabalho infantil. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas consequências, né, dessa falta de diagnóstico e também as consequências desse trabalho precoce no desenvolvimento dessa criança. Então, a gente tem a falta de dados, não é, desde 2019, que alimenta, inclusive, né, as entidades que trabalham nessa área e a população a respeito, que é proposital, porque a gente tem um governo que se omite, não é? Um governo que, infelizmente, um governo federal, que não discute e que trata ainda a questão do trabalho infantil como algo que evita você estar trabalhando, você não está roubando, não é? Então, esse discurso, que é um discurso, inclusive, reproduzido por muitos brasileiros, ele é um discurso que mata muita criança, inclusive, que mata os sonhos, que faz com que as crianças tenham suas vidas, sua dignidade violada. Então, essa coisa de que trabalho mata, sim. Em 2020, 46 crianças morreram, não é? Vítimas das consequências do trabalho infantil. Mais de 550 crianças sofreram acidentes de trabalho, inclusive amputações. A gente precisa falar sobre isso, né? Porque a gente acaba reproduzindo, inclusive quando a gente vê uma criança trabalhando, quando a gente
contribui. Às vezes a gente diz assim, eu tenho pena e tal, eu vou ajudar. Mas ali a gente está estimulando que essa criança continue. Se uma criança está no sinal vendendo algo, e se alguém ajuda e talvez uma outra pessoa vá, em vez de ajudar, leva para uma outra situação mais complicada, como a exploração sexual, não é, como o tráfico. Então, estar na rua, na condição de vulnerabilidade, aumenta a condição de vulnerabilidade e risco. Não é? A criança ela precisa estar na escola, ela precisa estar na convivência familiar, na convivência comunitária de forma segura, para que ela tenha o seu desenvolvimento pleno, educacional, realizar atividades esportivas. Então, a gente precisa olhar para uma criança como olhamos para as nossas filhas, para os nossos. Qualquer criança precisa ser protegida. Não é a cor de pele. A promotora falou há pouco, Regiane, muito bem, né? Tem um recorte social. Então, a gente sempre acha que a criança pobre ela pode estar numa situação de vulnerabilidade porque os pais não trabalham, porque é assim mesmo. Nós não podemos naturalizar isso. Não é? Porque toda vez que a gente naturaliza, a gente está sendo conivente com a situação do trabalho infantil, da pobreza, que é, sim, determinante nos casos de crianças que estão em situação de trabalho. É a fome, a pobreza, a desigualdade social que fala mais alto, que leva essa criança a estar numa condição de trabalho. E, Cleice, a gente tem até números, né, de que o trabalho infantil é porta de entrada para outros problemas, né, falta de oportunidade, etc. Exatamente. A questão da violência, da exploração sexual, não é? Trabalho escravo. Então, a criança acaba sendo aliciada por outras organizações criminosas e a gente precisa, né, trazer essa discussão. Então, a questão do tráfico é muito forte, principalmente nas periferias, e esses dados não chegam, porque são dados, né, de um trabalho ilegal e que ameaça a vida, inclusive, de pessoas da comunidade que ousarem fazer denúncias. Então, as crianças que morrem pelo tráfico, elas também estão em situação de trabalho infantil. E as denúncias e talvez a subnotificação em relação a isso, justamente as crianças que envolvem a questão da exploração sexual, crianças que são escravizadas sexualmente. Né? Então, precisamos trazer essas discussões para a sociedade, porque não é só uma venda de bombom, não é só uma situação, ela traz outras situações muito sérias. Graves, né, Cleice? Doutora Zuila, dentro desse contexto, né, que a Cleice nos trouxe, né, como tem sido o trabalho da 8ª Região no combate ao trabalho infantil, né, aqui no estado do Pará? Quais são os principais desafios que vocês têm enfrentado nesse processo? Bom, a Comissão de Combate ao Trabalho Infantil do TRT da 8ª Região está agindo desde janeiro de 2014, quando ela foi constituída em todos os tribunais do Brasil. E, desde então, nós não paramos. Nossas primeiras ações foram com vistas a fazer uma ampla campanha de conscientização da sociedade, por entendermos que é fundamental essa conscientização, as pessoas precisam conhecer os problemas provocados pelo trabalho infantil, né? E que nós todos temos o compromisso de contribuir com a sua erradicação. Esse é um compromisso constitucional, está lá no artigo 227 da Constituição Federal, que é um artigo, por sinal, muito importante, porque ele foi inserido na Constituição por meio de uma emenda popular, que reuniu mais de 1.300.000 assinaturas, na época que não tinha rede social para facilitar esse contato. E esse documento foi entregue ao deputado Ulisses de Guimarães, no Congresso Nacional, que era o presidente da Assembleia Constituinte, e ele foi inserido na Constituição na forma que foi redigido. E esse artigo diz que a responsabilidade pela proteção integral e absoluta, né, da criança, do adolescente e do jovem é do Estado, por meio das políticas públicas, é das famílias, que, na sua grande maioria, são vítimas da exclusão social e, por conta disso, acabam colocando os filhos para trabalhar, e da sociedade, né? Então, nós começamos com essa campanha de conscientização para mostrar realmente a responsabilidade de cada um, né? Fomos nas praças, nas praias, nas universidades, no campo de futebol, e assim, em vários ambientes, conversando com as pessoas, olho no olho, falando dessa realidade. Depois disso, nós resolvemos fazer a primeira marcha de Belém contra o trabalho infantil, em 2015, para dar maior visibilidade. Naquela altura, nós reunimos 30.000 pessoas naquela marcha
E aí nós continuamos com as nossas ações, criamos um projeto chamado Padrinho Cidadão, para nos ajudar, para conseguir voluntários, para nos ajudar. Hoje nós temos cerca de 50 voluntários que caminham conosco, e, por conta disso, nós conseguimos, hoje, acompanhar crianças e adolescentes de 100 escolas públicas em 25 bairros da Grande Belém. E muitos outros projetos nós temos desenvolvido ao longo desse tempo. Fizemos a segunda marcha de Belém contra o trabalho infantil, em 1º de março de 2020, que nós reunimos 200 mil pessoas. Foi a maior marcha contra o trabalho infantil na história mundial, de acordo com a Organização Internacional do Trabalho. Então, isso está dando visibilidade para as pessoas têm que se constranger com relação ao trabalho infantil. Então, é isso que a gente procura com essa conscientização. E, neste ano, nós estamos com um grande projeto chamado Judiciário Fraterno, que foi lançado no dia 8 de março, no Dia Internacional da Mulher, porque, além da nossa assistência a crianças e adolescentes, nós estamos inserindo as mulheres. Por que as mulheres? Porque, uma pesquisa recente, 45% dos lares na região norte são comandados somente por mulheres. Então, se nós conseguirmos empoderar essas mulheres, ajudá-las a ter alguma forma de obter rendimento para que possa tirar o filho do trabalho infantil, nós estaremos dando, acho que, uma grande contribuição. Nós já atendemos 2.300 famílias do dia 8 de março até agora. Agora, no início de julho, nós vamos para Mosqueiro, já estivemos em Soures, Salvaterra, na região do Marajó. Lá nós atendemos 518 famílias. O nosso propósito é fazer pelo menos uma semana por mês em um bairro periférico de Belém. E nós vamos continuar. Estamos aí com esse grande projeto e já começamos a sentir os resultados. Mulheres que fizeram um curso, porque isso nós ministramos diversos cursos, curso de doce, de corte e costura, curso de design de sobrancelha, design de unhas, biojoias. No Marajó, por exemplo, o curso de biojoias, fabricaram muitas joias que foram expostas e vendidas todas na praia. Então, esses cursos estão realmente empoderando essas mulheres. Por conta disso, nós vamos continuar com esse projeto, porque realmente ele está trazendo um grande resultado. Agora, doutora Rejane, já falamos da relação do trabalho infantil com a fome, com a pobreza, né, que é porta de entrada para a violação de outros direitos. E há pouco a desembargadora Zuila colocou para a gente aí o artigo, né, o dever de proteger do Estado e também das famílias. Mas como é que se lida com aquela situação em que a própria família, que deveria proteger pela exclusão social, como a desembargadora mencionou, acaba colocando seus filhos para trabalhar por uma necessidade? Como é que se trabalha, como é que se lida com essas questões? Bom, em relação a isso, eu acho que antes a gente precisa destacar que essas famílias, elas são tão vítimas quanto as suas crianças, né? Então, o Estado precisa dar esse apoio na seara da assistência social para essas famílias. E não apenas isso, nós precisamos de políticas públicas de rendas, de criação de rendas, de emprego, né? Nós precisamos vencer esse quadro. É muito interessante que a gente consegue visualizar um ciclo muito bem estabelecido, que é a pobreza, seguida da evasão escolar, que esse é um tema muito importante, da falta de profissionalização, seguida do subemprego ou do desemprego e, de novo, voltando para a pobreza. Então, você vê a pobreza como causa e efeito do trabalho infantil. É um ciclo, né, doutora? É um ciclo vicioso que a gente precisa romper. Então, eu acredito muito que o combate ao trabalho infantil, ele passa pela questão da educação, pela escola pública de qualidade, em tempo integral, e não apenas isso, mas a gente tem que ter essa visão mais global de promoção de direitos. Quando eu falo de infância e adolescência, eu tenho que pensar na saúde, na educação, no lazer, no esporte, na cultura, na convivência familiar e comunitária. Porque quando você consegue promover esses direitos e entregar aquela parcela que mais precisa da sociedade, você verdadeiramente vai construir uma sociedade livre, justa e igualitária. Porque, do contrário, a gente vai continuar naquele processo de enxugar gelo.
né? Nós precisamos avançar, nós não podemos. Nós, inclusive, estamos hoje num cenário do avanço do retrocesso, né? Então, nós precisamos realmente nos reposicionarmos, eu digo a sociedade, né, de uma maneira geral, fazer uma recolocação, uma reflexão profunda, né, desse problema que afeta a sociedade, para que nós possamos pretender ser uma sociedade realmente desenvolvida, porque não existe sociedade desenvolvida com exploração de suas crianças e adolescentes sem proteção a essa parcela da sociedade. Eu poderia fornecer os números aqui da evasão escolar? De acordo com o estudo do Unicef, 28% de crianças e adolescentes de 5 a 11 anos e 35% de 12 a 14 anos que estão em situação de trabalho infantil estão fora da escola. E, no Brasil, o Censo Escolar da Educação Básica de 2021 apurou que 1,2% abandona a escola no ensino fundamental, mas, na região norte, esse percentual é de 10,1%. Quase 9 vezes mais a evasão escolar aqui na nossa região, né? O que demonstra que, realmente, o trabalho infantil aqui na região deve se elevar em percentual ainda superior às demais regiões brasileiras. Dados extremamente importantes, né, nesse processo. A gente tem comercial, daqui a pouquinho temos intervalo? Temos, né? Então, vamos ao intervalo, 2h47, daqui a pouquinho a gente volta com a Cleice. CBN Audiência Pública. Você conhece a Hidro? Líder na indústria de alumínio e energia, a empresa proporciona negócios e parcerias pensando em um futuro mais sustentável, dedicando-se diariamente à produção desse metal de forma responsável e cuidadosa com o meio ambiente. Na Hidro Paragominas, onde o minério do alumínio é extraído, já foram reabilitados cerca de 2.670 hectares, o equivalente a 2.670 campos de futebol. Já na Hidro Alunorte, refinaria de alumina em Barcarena, a empresa está trabalhando na viabilização do uso do caroço do açaí como fonte de energia renovável. Acesse o site hidro.com e saiba mais sobre essas e outras iniciativas que fazem a diferença. A promoção do mês das mães Unimed Belém foi prorrogada até 30 de junho. Faça agora o seu plano Unimed com 30% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. E mais, 30% de desconto no módulo Unimed Urgente nos 5 primeiros meses. Promoção válida exclusivamente na unidade de negócios Unimed Belém, na Manuel Barata, esquina com Rui Barbosa. Ligue para 4009-5995 ou mande o WhatsApp para 4009-5985. Oferecimento Clínica Oftalmológica Vítria. Veja o mundo do seu jeito. Aproveite as ofertas imbatíveis do Mais Barato. Agora você também concorre à nossa corrida premiada. É isso mesmo, são 3 minutos para você pegar o que quiser. Você e mais 2 amigos dentro da nossa loja por 3 minutos livres para garantir até R$3.000 em compras. A cada R$100 em compras você troca por um cupom para concorrer na corrida premiada. Mais Barato, surpreendente. Oferecimento Apvida, saúde pra valer. Você já fez seu check-up oftalmológico? Agende sua consulta agora na Vítria Oftalmologia com nossos especialistas Renan Arede, Tarcísio Guerra e Erundino Neto. Na Vítria você encontra qualidade de vida, cuidado com os olhos, conforto, segurança e as mais avançadas tecnologias. Para informações e agendamentos, WhatsApp 988145190. Repetindo, 988145190. www.vitria.com.br. É gente do Norte, do Nordeste, do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, da praia, do campo, da cidade capital, interior. A Apvida cuida de mais de 7 milhões de brasileiros. Isso nos dá um conhecimento muito grande sobre a saúde da nossa gente. Cuidar é para quem conhece. Apvida, saúde pra valer. Conheça nossos planos. Ligue 3289-6515. ANS 36825, dígito 3, responsável técnico Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão, CRMCE 4953. Na Equatorial, quem tá em dia pode ganhar prêmios. A promoção Energia em Dia voltou.
É bônus para conta de energia, para o supermercado e até para uma moto elétrica. São sorteios todo mês. E no sorteio final, bônus para encher um caminhão de prêmios. Turbine suas chances pagando com Pix ou débito automático. Acesse energiaemdia.equatorialenergia.com.br e cadastre-se. Equatorial, pelo futuro todo dia. 2h51. CBN Audiência Pública. Último bloco do Audiência Pública de hoje. A gente estava até falando ainda há pouco aqui em off, né, meninas, que quando a conversa é boa, o tempo parece que não para, né? Rapidinho que passa. E a gente está falando de uma temática que é extremamente importante, extremamente relevante, que são as causas, né, as consequências desse trabalho infantil. E sobre isso, eu gostaria de retomar nossa roda de conversa com a Cleice. Cleice, o movimento de Emaús tem uma expertise aí de muitos anos, né, de ações que têm dado super certo nesse combate aí ao trabalho infantil, inclusive apresentando sugestões, né? E dentro desse contexto, eu queria te perguntar de que forma, né, a sociedade civil organizada pode estar trabalhando, né, em parceria com o Estado, em parceria com as organizações instituídas, no combate a esse trabalho. É necessário primeiro haver uma unificação dessas forças, não é? Tanto da sociedade civil quanto governamental. É necessário hoje que o Estado e o município assumam também essa questão da responsabilidade com essa causa, no sentido de abraçar as iniciativas das entidades da sociedade civil. O movimento de Emaús tem pautado, inclusive com a FUNPAPA hoje, em Belém, essas questões. E, no ano passado, nós fizemos uma proposta de trabalho, inclusive com as crianças que estão em situação de trabalho infantil na área, no território do DABEM, que é onde o movimento atua. Fizemos a proposta de um termo de cooperação e, até agora, não tivemos retorno. É importante falar porque a gente precisa fazer pressão para que as coisas aconteçam, não é? A gente tem a situação dos meninos e meninas de rua, inclusive muitas crianças venezuelanas, uaraus, que a gente olha como se não fosse responsabilidade nossa porque não são daqui. Isso é importante dizer que qualquer criança e adolescente que estão no nosso município, que estão na rua, elas são responsabilidade, sim, de todos nós, não é? As nossas e as que vêm enquanto migrantes, que estão nessa situação. Então, nós temos pautado e, até o momento, nós ainda não tivemos retorno, porque é necessário fazer a pesquisa, fazer a diagnose. A situação não é só holística, a gente precisa fazer um aprofundamento e precisamos pensar juntos como nós vamos enfrentar essa questão no município, no Estado. A pandemia ela deixou muitas crianças fora da escola. A doutora Zuila falou há pouco, 5 milhões de crianças fora da escola, segundo o Unicef, em 2021, a última pesquisa. E aí, essas crianças que estão fora da escola são as crianças que estão em situação de trabalho também, de rua, né? Seja nas zonas rurais, seja nas áreas urbanas. Né? A gente hoje no feriado, você deve perceber muitas crianças vendendo na estrada. Né? Sim. O que fazer? Como é que a gente vai mudar essa realidade? Como é que a gente vai intervir politicamente? Então, não é uma responsabilidade só da sociedade civil, nem tampouco só do governo. Então, a gente precisa unir forças. Em outros momentos, nós já fizemos esse trabalho, Conquistando a Vida, em 2009, 2008, que foi uma proposta de união do governo estadual, do governo municipal, do movimento de Emaús com outras entidades. Uma grande parceria para tirar os meninos em situação de rua. Deu muito certo, porém parou. E é uma política pública que está engavetada, é uma lei engavetada. Como é que nós vamos administrar isso hoje? Não dá para fazer um trabalho cada um para um lado. Sim. Precisamos resolver essa questão em conjunto, ou pelo menos amenizá-la.
Temos mais 3 minutinhos, momento para a gente se despedir e ouvir as considerações finais das nossas convidadas. Zuila Dutra, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, gestora nacional e coordenadora regional do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho. Doutora Zuila, muito obrigado pela participação. Fique à vontade para suas considerações finais. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para conversar sobre esse tema. E, às vezes, eu me pergunto, será possível mudar essa realidade que nós acabamos de ver aqui? E eu respondo para mim mesma, para quem assume postura humanística, existe a crença de que sempre é possível mudar a ordem das coisas e que, diante da impunidade, da injustiça e da barbárie, nós devemos assumir o papel de sujeitos da história e transformar em atos a nossa indignação para fazer com que os direitos humanos sejam respeitados. Nós estamos em ano eleitoral, nós temos o compromisso de votar em candidatos que defendam os direitos humanos. É uma forma de nós estarmos protegendo as nossas crianças e adolescentes. Muito obrigado. Perfeito. Gostaríamos também de agradecer a presença, né, e a gentileza de ter atendido ao nosso convite da doutora Rejane Alves, que é procuradora do Trabalho e coordenadora regional da Coordenadoria de Combate à Exploração do Trabalho da Criança e também do Adolescente. Muito obrigada mais uma vez e, claro, esteja à vontade para as suas considerações finais. Eu também gostaria de agradecer a audiência do programa, né? E dizer que realmente nós, o Ministério Público do Trabalho, como defensor dos interesses da sociedade, especificamente de crianças e adolescentes, no que se refere a essa questão do mundo do trabalho, a nossa atuação é pelo exercício do não trabalho dessas pessoas. E na fase da adolescência, pela realização de um trabalho protegido, porque dessa forma nós verdadeiramente possibilitamos a capacitação para o exercício da atividade profissional de maneira plena na vida adulta. Então, o Ministério Público do Trabalho tem a sua atuação diuturna e constante na defesa dos interesses da criança e do adolescente e também realizamos o nosso trabalho em parceria, em muitas oportunidades, com o Emaús, com a Justiça do Trabalho, com outros parceiros da sociedade, nessa causa que demanda realmente um trabalho em rede. Muito obrigado, doutora Rejane. Continue ouvindo a gente aqui na CBN. Cleice Maciel, coordenadora executiva do Movimento de Emaús, muito obrigado pela presença também, pela gentileza de vir aqui participar desse debate. A gente agradece, reforço a fala das minhas colegas, estamos sempre juntas, né, em parceria. Sempre a gente está nos mesmos espaços, trazendo esse diálogo, trazendo essa reflexão. Criança e adolescente é dever da sociedade, da comunidade, do poder público, da sociedade em geral. Então, não adianta a gente dizer que é responsabilidade de um e de outro. O problema de uma criança não me diz respeito porque está na casa do meu vizinho. Todos nós somos responsáveis, não podemos negligenciar. Para depois a gente não vir sofrer as consequências, não é? E nem criminalizar ainda mais essas famílias e esses jovens que estão em situação de trabalho de rua. Então, a gente, enquanto movimento de Emaús, chama a sociedade a refletir e a questionar, a pautar essas questões o tempo todo. O trabalho na escola, de prevenção, o trabalho no centro comunitário, todas as iniciativas que possam esclarecer, que possam trazer à tona esse tema, elas são fundamentais, são importantes, mas o poder público, o governo, precisa assumir e investir, de fato, né? Tivemos uma redução nessas questões do enfrentamento ao trabalho infantil, de 95% de recursos desde 2019. Uma queda acentuada. Muito obrigado, Daniele Gomes, pela participação. Muito obrigado a você, ouvinte aqui, que esteve conosco na CBN Amazônia, acompanhando mais uma audiência pública. Obrigado a você também, internauta, que esteve conosco pelo canal no YouTube. Programa com operação de áudio do Marcelo Douglas, a produção do Rafael Rocha, a gerência de conteúdo e programação de Daniele Pires e direção de jornalismo do Paulo Fernandes. Apresentação: Israel Pegado e Daniele Gomes. Agradeço também imensamente, né, a sua companhia, ouvinte, por ter estado conosco, participando. Agradeço mais uma vez as nossas convidadas e, claro, ao meu companheiro de bancada, Israel Pegado. Muito obrigado. A gente volta depois do Repórter CBN com o Tarde de Notícias. Até lá. CBN
CBN Audiência Pública. Oferecimento Clínica Oftalmológica Vítria. Veja o mundo do seu jeito. Oferecimento Apvida, saúde pra valer. Repórter CBN. Quinta-feira, 16 de junho de 2022. O avião com parte de corpos encontrados no local das buscas pelo indigenista Bruno Pereira e o jornalista Dom Phillips deve chegar a Brasília no